o nosso amor a Deus. E por que é importante que nós expressemos o nosso amor a Deus? Porque é tão importante, porque a Bíblia fala disso o tempo todo, dessa importância de expressarmos amor a Deus. E aqui eu não quero falar somente dessa expressão que nós fazemos individualmente, mas dessa expressão coletiva, como igreja, como povo de Deus, reunido em um lugar, expressar esse amor a Deus juntos. Por que é importante expressarmos esse amor a Deus? Primeiro, porque nós fomos feitos para ser amados por Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, aponte o dedo de profeta para ela e diz assim: você foi feito para expressar o seu amor a Deus. Você foi feito para ser amado por Deus. Em 1 João capítulo 4, verso 19, o apóstolo João nos diz assim, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos a Deus? Por que nós expressamos o nosso amor por Ele? Porque Ele nos amou primeiro. Amém? E nós apenas respondemos a esse amor através de nossa adoração. Nós respondemos esse amor a Deus através da nossa adoração. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz as Sagradas Escrituras: porque Deus nos escolheu nele. Quando foi que Deus nos escolheu em Cristo? Em que época foi que Deus nos escolheu em Cristo? A Bíblia diz: Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo, antes da criação do mundo. Uau, isso é muito tempo. Antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar as galáxias, antes de Deus criar as estrelas, antes de Deus criar cada planeta que existe, a Bíblia diz que Ele nos escolheu em Cristo. Então você, escute isso, você não é a obra do acaso. Você é fruto deliberado dos sonhos de Deus. Deus idealizou você, Deus sonhou com você, Deus planejou você, e Deus escolheu você como um servo dele, como filho dele, para estar inserido na família espiritual, que é a igreja, antes da criação do mundo. E aí o texto diz assim: para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E aí o versículo continua no verso 5, dizendo assim: em amor. Em quê? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então o texto diz que nós fomos escolhidos por Deus antes da criação do mundo. Talvez os seus pais nem sonhavam com você, nem imaginavam com a sua chegada, talvez nem planejavam você, mas Deus diz que você foi escolhido antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, escute isso. Você nasceu debaixo de um propósito de Deus. Deus escolheu você antes da criação do mundo. E o texto diz que Ele nos predestinou em amor. O que é predestinar? Ele determinou o nosso destino em amor. Antes de nós nascermos, antes de existir qualquer um de nós, para sermos o quê? Adotados como filhos. Fazermos parte da família espiritual. O que é a igreja? A igreja é a família espiritual. A igreja é a família espiritual, é a família de Deus na terra. Nós temos dito insistentemente que o sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o sonho de Deus, e a igreja, ela é essa família. Então, nós amamos a Deus porque nós somos amados por Ele primeiro, fomos adotados por meio desse amor na sua família. Por que nós devemos amar a Deus, expressar esse amor através da nossa adoração? Porque tudo vem de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 35, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Tudo que existe, tudo que há veio dele. E porque tudo veio dele, nós podemos e devemos expressar a ele a nossa adoração, o nosso amor. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14 diz assim, o salmista Davi, em Crônicas, ele como rei de Israel, havia preparado uma grande oferta para Deus, uma oferta que seria avaliada em milhões de dólares hoje, em ouro, em prata, em joias preciosas para a construção do templo. Ele separou uma grande oferta para Deus. Mas no verso 14 ele expressa algo bem interessante. Ele diz assim: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Aí ele diz assim: tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Olha o reconhecimento dele. Ele diz: Senhor,
não haveria condição nenhuma de nós darmos essa tão grandiosa oferta, essa grande quantidade de ouro, essa grande quantidade de prata, essa grande quantidade de ferros, de objetos preciosos para a construção do teu templo, se não viesse do Senhor. Ele diz: tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. É como se ele estivesse dizendo: nós estamos ofertando, nós estamos adorando a Deus com nossos bens, porque o Senhor nos deu primeiro o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Por que é importante expressarmos nosso amor? Porque nós entendemos a nossa vida de forma melhor por meio da adoração. Quando você adora a Deus, e quando você adora junto com a congregação, quando você adora a Deus junto com o povo de Deus, seja no culto de celebração aos domingos à noite, seja nas quartas-feiras, no culto de ensino, seja nos pequenos grupos, nas nossas células, quando nós adoramos a Deus, seja num pequeno grupo ou numa grande celebração, a nossa perspectiva muda em relação à vida, em relação às coisas, em relação às nossas circunstâncias, em relação aos problemas que nós enfrentamos. A Bíblia nos fala que Asaf, no Salmo 73, ele começa a olhar para os ímpios, que faziam coisas absurdas, perversidades, e parecia que nada lhes acontecia de ruim. Ele começa a olhar para os ímpios, fazendo coisas terríveis e aparentemente prosperando. E a Bíblia diz, lá em Salmo 73, a confissão de Asaf, que ele começa a ficar desesperado, e ele diz assim: quanto a mim, quase eu me desviei, quase os meus pés se desviaram, quando eu fiquei observando a prosperidade do ímpio. Mas algo aconteceu na vida de Asaf. A Bíblia diz que ele entrou no santuário de Deus, ele entrou no templo de Deus para adorar. E quando ele entrou no templo de Deus para adorar, a perspectiva dele sobre a vida, a perspectiva dele sobre as circunstâncias, a perspectiva dele sobre o destino final dos ímpios, foi alterado quando ele estava no templo do Senhor adorando. Salmo 73, verso 16 e 17 diz assim: quando tentei entender tudo isso, o contexto é: por que os ímpios fazem tantas coisas ruins e ainda assim prosperam? Achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Quando foi que ele compreendeu? Quando foi que a perspectiva dele mudou? Quando ele entrou no templo, quando ele entrou no santuário para adorar. A sua perspectiva muda quando você vem ao templo para adorar. Às vezes você está passando por uma situação difícil, por um problema, você está aparentemente num beco sem saída, você não sabe o que fazer, você não sabe que decisão tomar, e você vem ao culto, você vem adorar a Deus junto com seus irmãos, e através daquele momento de adoração, ou do louvor, ou de uma palavra liberada aqui do altar, você recebe uma instrução de Deus, você recebe um direcionamento de Deus, você recebe paz do seu coração, e você sai desse ambiente aqui com a resposta que você precisava para a sua vida. Sua perspectiva muda quando você vem ao templo para adorar. Por que nós precisamos adorar como igreja? Porque nós entendemos melhor a vida por meio da adoração, principalmente da adoração coletiva. Por que nós devemos expressar o nosso amor a Deus? Que Deus nos fortalece através da adoração. Diga com o seu irmão aí: Deus te fortalece quando você adora a Deus junto comigo na congregação. Salmo 18, versículo 28 diz assim: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Deus mantém acesa a minha lâmpada. A lâmpada naquele tempo não era elétrica como nós temos hoje. A lâmpada era com o óleo de azeite, de oliva. Então, tinha que ter óleo constantemente na lamparina para permanecer acesa. E ele está dizendo: Senhor, tu mantém a minha lâmpada acesa, essa lamparina o Senhor não deixa apagar, o Senhor não deixa faltar óleo na minha lâmpada para que ela permaneça acesa. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio, ele está dizendo para Deus, com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, eu posso saltar muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam.
Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Diga glória a Deus se você recebe essa palavra. Ele é o Deus que me reveste de força. Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós expressamos o nosso amor a Deus coletivamente, nós somos renovados, o nosso coração se enche de força, as nossas forças físicas, emocionais e espirituais são renovadas quando nós adoramos a Deus juntos, irmãos. Há um poder na adoração coletiva, há um poder na adoração da igreja. Qual é o tipo de adoração que Deus recebe? Qual é o tipo de adoração que Deus anseia? Qual é o tipo de adoração que Deus deseja receber de nós? É quando nós adoramos a Deus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E quando nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, com entrega total, radical, sem reservas, nós experimentamos algo da parte de Deus, uma bênção de prosperidade. O Senhor nos prospera quando nós adoramos a Ele de todo o coração. Mas nós precisamos entender que tem que ser sem reservas, irmãos. Não pode haver áreas da nossa vida em que Deus não esteja presente, que Deus não seja o centro. A nossa adoração precisa ser com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Segundo Crônicas, capítulo 31, versículo 21, a Bíblia diz assim, segundo Crônicas 31, 21, em tudo que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus, está falando do rei Josafá, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. O que ele fez? Ele buscou o seu Deus e ele trabalhou para o seu Deus de todo o coração. E qual foi o resultado disso? E o texto continua dizendo assim, por isso prosperou. O rei buscou a Deus de todo o coração, o rei adorou a Deus com todo o coração, o rei trabalhou para Deus com todo o coração, e o texto diz, e por isso ele prosperou. E por isso ele teve êxito nos seus caminhos, ele teve sucesso nos seus caminhos, ele teve favor de Deus nos seus caminhos, ele teve a bênção de Deus nos seus caminhos. Por quê? Porque ele buscou a Deus de todo o coração, ele adorou a Deus de todo o coração. Nós precisamos, quando nós adoramos a Deus, adorá-lo de todo o coração, queridos. Esse culto é para o Senhor. Quando você vem ao templo, tudo está envolvido no ato de adoração. O próprio ato de você tomar banho, de você trocar de roupa, de você se arrumar, de você se perfumar, de você se locomover da sua casa para vir ao templo. Você faz um sacrifício, ainda que mínimo. E esse sacrifício que você faz em desprender esse tempo para sair da sua casa, para se arrumar, para se perfumar, para estar aqui adorando a Deus junto com os demais irmãos, isso é um sacrifício aceitável diante de Deus. É um ato de adoração. É um ato de adoração. Diga-me se você está entendendo. Isaías 29, versículo 13, a Bíblia diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é só feita de regras ensinadas por homens. Isaías 29, verso 13, vou ler de novo para você. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam, só é feita de regras ensinadas por homens. Deus não aceita esse tipo de adoração. Uma adoração apenas cerimonialista, uma adoração apenas ritualista, apenas com rituais. Deus quer que a nossa adoração seja com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega, com toda a nossa busca. Por isso o texto que eu li aqui como base dessa ministração diz que o primeiro e o mais importante dos mandamentos é amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que nós somos. Amém, queridos? Diga glória a Deus se você está entendendo. Não é adoração vazia, não é adoração ritualista das pessoas fazerem sem compreender. Por isso que é importante às vezes nós começarmos a colocar louvores novos,
no repertório dos louvores que a gente canta, porque com o passar do tempo a gente corre risco de cantar as canções apenas porque nós memorizamos, apenas porque nós decoramos, nós não refletimos mais na letra das canções e não nos entregamos mais na adoração verdadeira. Alguns de nós, percebo, parece que tem preguiça de adorar, parece que tem preguiça de se expressar diante de Deus, parece que tem preguiça de levantar as mãos, parece que tem preguiça de abrir a boca e falar com Deus, e dar glória a Deus, e expressar. E muitos de nós, quando estamos diante de uma televisão, assistindo o nosso time de futebol favorito, ou quando alguns têm a oportunidade de ir no estádio de futebol para assistir ao seu time favorito, e quando o seu time faz um gol, seja presencial, ele estando presente, ou esteja assistindo pela televisão, essa pessoa expressa a sua alegria, a sua euforia, com gritos, com júbilos, com pulos. A pessoa pode ser a pessoa mais recatada, mas quando está diante de algo que ela gosta muito, que ela vislumbra, ela expressa isso com gritos, com júbilo, com saltos, com danças. E por que muitas vezes diante do Senhor, por que muitas vezes diante da congregação do Senhor, nós não temos o mesmo entusiasmo, nós não temos a mesma alegria, nós não temos a mesma paixão, nós não temos o mesmo fervor? Nós não podemos apenas, queridos, estar adorando ritualisticamente ao nosso Deus, mas com todo o nosso coração. E eu volto a repetir Isaías 29:13, que diz: esse povo, quem está dizendo é o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Deus está denunciando o povo de Israel através do profeta Isaías, mas essa palavra também se aplica a nós. Qual é a adoração que Deus aceita? É a adoração com todo o coração. Qual é a adoração que Deus aceita? É a adoração que é feita em espírito e em verdade. É quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. João 4, versículo 23 e 24 diz assim: no entanto, Jesus quem está dizendo isso para a mulher samaritana, ela pergunta a Jesus sobre o local de adoração. E Jesus fala para ela a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Que hora é essa que já chegou? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes, olha o que Jesus está dizendo, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando adoradores, queridos. Deus está em busca de adoradores, mas não qualquer tipo de adorador. É aquele adorador que adora com todo o coração, é aquele adorador que adora em espírito e em verdade. E aí ele continua no versículo 24: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adore a Deus em espírito com todo o coração, uma adoração espiritual. Adore a Deus em verdade, baseado na verdade da palavra de Deus. Não é uma adoração falsa, mas uma adoração verdadeira. E Deus está procurando destes que adoram com todo o coração, e destes que adoram em espírito e em verdade. Agora escute isso: apenas assistir à adoração não é adoração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: apenas assistir à adoração não é adoração. A adoração exige sua total dedicação. A adoração exige sua total entrega. Você precisa de um lugar regular para adorar junto com seus irmãos em Cristo. Salmo 122 diz assim, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é assim que acontece com muitos cristãos. Alguns cristãos, quando são convidados para vir à casa do Senhor, ficam chateados com aqueles que o convidam. Alguns cristãos parecem até ímpios, quando são convidados para vir à casa do Senhor, ficam aborrecidos com aqueles que os convidam. E se for o pastor então que convida para vir à casa do Senhor, que abuso desse pastor. Será que ele não sabe que tem algo mais importante para fazer do que adorar a Deus? Será que esse pastor não sabe que eu tenho algo mais importante para fazer do que ir para a casa de Deus? Será que esse pastor não sabe que tem coisas mais importantes na minha vida do que congregar com esse bando de crente? É assim que muitos crentes fazem nesses dias de hoje. Nós
O salmista diz assim: alegrai-vos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Apenas assistir a adoração não é adoração. Mesmo os que estão participando do culto online, precisam participar do culto. Não apenas assistir, mas participar. Levantar as mãos, orar junto conosco. Pegar a sua Bíblia para ler. Quando estiver no momento de ler a Bíblia, participar, interagir, dar glória a Deus, dar aleluia. Mesmo os que estão assistindo o culto, participando do culto online, mesmo os que estão em casa, não devem apenas assistir. E vocês que estão aqui, vocês não são meros espectadores de um culto, vocês não estão aqui apenas para assistir um culto, vocês estão aqui para prestar culto a Deus, para dar seu louvor, a sua adoração, para ouvir a palavra, para receber a palavra, para encher o seu coração de Deus, para encher o seu coração de fé, para sair daqui renovado pela palavra de Deus, renovado pela presença de Deus. Não é apenas para assistir a um culto, queridos, não. Você foi chamado para dar culto a Deus. Essa palavra é para mim e para você. Então, apenas assistir o culto, seja para os que estão presentes, seja para os que estão acompanhando o culto online, apenas assistir a adoração não é adoração. Você precisa cultuar a Deus. Se você tem a oportunidade de estar aqui, dê o seu melhor. Se você não pôde estar aqui, por algum motivo, e você está acompanhando o culto em casa, você também deve dar o seu melhor. A sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Diga glória a Deus se você está entendendo o que eu quero dizer. Amém? Adoração exige que você entregue-se totalmente a Deus. Diga aleluia. Deus quer que você adore junto com outros irmãos, pelo menos, no primeiro dia da semana. Deus quer que você adore junto com outros irmãos, pelo menos no primeiro dia da semana. Ou seja, pelo menos uma vez por semana. Escute isso, queridos. O crente precisa congregar pelo menos uma vez na semana, é o mínimo. Para renovar a sua semana, para renovar a sua vida, para renovar as suas forças, para você começar uma nova semana turbinado na presença de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você precisa, pelo menos uma vez na semana, pelo menos a cada primeiro dia da semana, congregar, estar junto com os irmãos, adorar a Deus juntos. Atos 20, verso 7, a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir do pão, é a ceia do Senhor. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Um culto que durava até a meia-noite. Irmãos, que culto de avivamento é esse? 1h30 de culto e muita gente já está fadigado. Paulo pregava até a meia-noite. Pelo menos uma vez na semana. Atos 5,42 diz, todos os dias. Quantas vezes? Todos os dias, Atos 5,42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar, de proclamar que Jesus é o Cristo, todos os dias. Todos os dias. Mas nós precisamos, pelo menos, queridos, no mínimo, uma vez por semana estar na casa de oração, uma vez por semana, pelo menos, estarmos reunidos como congregação, estarmos reunidos buscando a Deus, estarmos reunidos nos fortalecendo espiritualmente. Porque se nós permitirmos, irmãos, o orgulho entrando no nosso coração, e a gente vai achando que não precisa disso, a gente vai achando que já sabe demais da Bíblia, a gente vai achando que não precisa mais buscar a Deus como antes, que não precisa mais congregar como antes, que não precisa mais se reunir como antes, que não precisa ver esse bando de crente como antes, a gente vai ficando com o nosso coração tomado de orgulho, e quando a gente percebe, a gente está mais distante de Deus do que próximo a Ele. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Agora, 7 maneiras práticas de adorar a Deus. Primeiro, é ouvir e responder a palavra de Deus. Diga para o seu irmão, ouvir e responder a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 31, versículo 12.
Deuteronômio 31, versículo 11. Diz assim: quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que eles escutem. Reúnam o povo, olha o que ele diz: reúnam o povo. Reúna. Juntos. Reúna o povo. Homens, mulheres e crianças. E os estrangeiros que moraram na cidade, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Reúna o povo, para quê? Para que reunir o povo? Para que reunir? Para que reunir homens, mulheres e crianças, e até os estrangeiros que estão no meio da cidade de vocês? Para quê? Para que ouçam a palavra de Deus, para que aprendam a temer a Deus, para que sigam fielmente a palavra do Senhor. Reunir o povo para isso. Como é que eu adoro a Deus? De maneira prática, eu preciso ouvir e responder a palavra de Deus. Eu estou aqui como um enviado do Senhor para ministrar a palavra. Eu sou apenas um semeador da palavra. Sou apenas um semeador, queridos. Você tem duas atitudes diante da palavra que você está ouvindo: ficar com raiva de mim, do pregador, ficar aborrecido com a palavra que está sendo pregada, ou se submeter a esta palavra, se quebrantar esta palavra e dizer assim: não, eu preciso adorar a Deus com meus irmãos, eu preciso vigiar nisso, eu preciso congregar com mais fidelidade, eu preciso ter mais fome e sede por Deus, pela presença de Deus, eu preciso vir mais vezes, eu tenho que buscar o Senhor com todo o meu coração. E se você tiver essa segunda atitude, você vai ver os resultados na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, em cada área da sua vida você vai ver os resultados. Amém? Você vem ao culto e quando você sai daqui, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você tem uma direção do Senhor para você. Na sua semana. A Bíblia nos diz em Salmo 85, versículo 8: eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, diz. Então você precisa ouvir o que Deus está dizendo. Isso é um ato de adoração. João 13, versículo 17. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não adianta nada apenas sabermos. Queridos, escute o que eu estou te falando. Quando você conhece, a sua responsabilidade aumenta. É melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Quando você conhece, a sua responsabilidade aumenta. A nossa responsabilidade aumenta. Jesus disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticardes. Uma outra prática de adoração é quando nós cantamos juntos para Deus de todo o nosso coração. Quando nós cantamos juntos para Deus de todo o nosso coração, isso é uma forma prática de adorarmos ao Senhor como igreja. Salmo 32, versículo 11 diz: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que estão justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. O louvor, irmãos, não é a parte do culto para dar tempo os irmãos chegarem para depois o pastor pregar. Não. O louvor é uma parte extremamente importante do culto. É o seu presente para Deus. Eu tenho falado isso repetidamente. É o seu presente para Deus. A pregação é o presente de Deus para você. É a instrução que Deus está trazendo para direcionar a sua vida, para abençoar a sua vida. Mas o louvor é a sua oferta para Deus. O louvor é a sua primícia para Deus. O louvor é o seu presente para o Senhor. Então, queridos, vale a pena você se esforçar para adorar a Deus. Vale a pena você se esforçar para buscar o Senhor junto com a igreja. Para chegar cedo. Diga amém se você está entendendo. Eu não consigo entender por que a gente atrasa tanto nos cultos, irmãos.
Não é por conta do horário, porque está começando muito cedo, está começando 6 horas da tarde, não é por isso, porque nos cultos de virada, que a gente começa 10h30 da noite, 10 horas da noite, tem gente que chega faltando 5 para meia-noite. Meu Deus do céu, a gente precisa, queridos, aprender a chegar cedo, para adorar junto com os irmãos, para cultuar junto com os irmãos, para bendizer junto com os irmãos. Dar o nosso presente para Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ainda mais no domingo. A maioria de nós não trabalha fora de casa no domingo. No máximo, as donas de casa estão ali. Eu sei que a dona de casa não para o serviço nunca, né? Mas a gente se programa mais cedo, faz a programação toda mais cedo, se arrume mais cedo. Se você sabe que você demora se arrumando, então comece a arrumar 4 da tarde, para que às 18 horas em ponto você esteja presente. Para quê? Para dar o seu louvor a Deus. Ah não, vou deixar para chegar já na hora da pregação, quando o pastor já estiver pregando. Não, queridos, você tem que dar o seu louvor para Deus. O seu louvor é importante para Ele. E quando você adora a Deus, como eu falei há pouco instante, a sua perspectiva muda. Música e amor andam juntos. A música é um presente que Deus nos deu para expressarmos as nossas emoções. A música é um presente que Deus nos deu para expressarmos as nossas emoções a Ele. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Número 3. Quando nós conversamos com Deus junto com outros irmãos em oração. Essa é outra maneira prática de adorarmos a Deus. Conversar com Deus junto com outros irmãos. Pastor, eu não posso orar sozinho? Pode e deve orar sozinho. Mas há um poder maior quando oramos juntos. Há uma velocidade maior de respostas quando nós oramos juntos. Não é verdade? Como é que está o ouvido de Isaac? Curado, em nome de Jesus. Isaac estava com um ouvido surdo. Era o direito ou esse? O ouvido direito. Ele tinha feito exames, ia precisar usar um aparelho certamente, né? Ok. E aí nós oramos como igreja. Quem estava aqui naquele culto? E Deus tocou nele. Amém? Quando fez um novo exame, constatou esse milagre. Nós profetizamos que não vai precisar usar aparelho nenhum, em nome de Jesus. A igreja orou, vocês oraram junto comigo, nós oramos juntos. Amém? Oramos juntos. Não foi uma oração de um super-homem, de um super-pastor, não, foi a sua oração com a do seu irmão e com a minha. A nossa oração junto como igreja. E a resposta foi veloz. Há um poder quando nós oramos juntos. Diga amém se você está entendendo. A Bíblia nos fala em Atos 1:14, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Olha aí, a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus, todos os irmãos de Jesus, Tiago, Judas, não é Judas Iscariotes não, era outro Judas que era irmão de Jesus, as irmãs de Jesus, os irmãos de Jesus, sua mãe e os seus discípulos se reuniam, o texto diz se reuniam regularmente, de vez em quando, não, o texto diz se reuniam sempre em oração, todos eles se reuniam sempre em oração. Atos capítulo 1, versículo 14 diz que eles se reuniam sempre em oração. Qual foi o resultado de estar reunido sempre em oração? O resultado vem em Atos 2. O resultado vem em Atos 2, ao se cumprir o dia de Pentecostes, foi visto sobre eles línguas repartidas como de fogo, o Espírito Santo os encheu, eles foram cheios do Espírito Santo, um grande avivamento veio, logo em seguida mais de 3.000 almas se converteram, um pouco mais à frente mais de 5.000 almas se converteram, e a igreja começou a crescer de uma forma extraordinária. Por quê? Porque aqueles irmãos começaram a se reunir como igreja para orar, para clamar, para buscar juntos a Deus. Vocês estão entendendo? Ore só. Essa oração individual é a oração da intimidade com Deus. Mas a oração coletiva é a oração da resposta
rápida de Deus, da resposta veloz de Deus, da liberação de poder sobre a igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos nos reunir como igreja para orar juntos. Nós precisamos nos reunir como igreja para renovar o nosso compromisso com Deus, renovar a nossa aliança com Deus, renovar a nossa comunhão com Deus, renovar a nossa entrega para Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se consagrem a Deus, se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável. Então, como eu disse, até o ato de você sair da sua casa para estar aqui, você fez um sacrifício, não é verdade? Você fez um sacrifício. Talvez depois de uma semana de trabalho, você quer descansar, só descansar no domingo. Botar os pés numa poltrona, ligar na televisão, assistir a uma reportagem, assistir a algum programa que você gosta. O problema é que a maioria dessas coisas não presta. Muitas dessas coisas que o povo, inclusive o povo de Deus assiste na televisão, são coisas que não vai trazer nenhuma edificação. Mas você fez um sacrifício para estar aqui. Você fez um deslocamento. Você gastou o seu tempo, investiu o seu tempo, você investiu dinheiro, porque alguns vieram de carro ou de moto, colocaram combustível, é dinheiro, você investiu dinheiro. Você investiu tempo para se preparar, para se arrumar, para tomar banho, para vestir uma roupa, para se perfumar, para estar aqui. Isso é um sacrifício. E a Bíblia chama isso de sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Diga para o seu irmão, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo. Diga para o seu irmão, sacrifício vivo. Diga aí: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional, culto inteligente, mas tem o quê? Envolvido? Sacrifício. Sacrifício. Amém, queridos? Outra forma prática de adoração: ofertando para Deus aquilo que Ele nos deu. Ofertando para Deus aquilo que Ele nos deu. Olha o que Crônicas diz, Crônicas 29:14. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de ti, nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Quando você dá algo para Deus, a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, isso é um ato de adoração. Porque você reconhece que tudo vem dele, você só pode dar porque ele te deu primeiro. Ninguém dá o que não tem, ninguém dá o que não recebeu, sim ou não? Se você tem algo para oferecer ao Senhor em gratidão, em adoração a Deus, é porque antes Ele te deu. Êxodo 34, verso 20. Êxodo 34, 20, a parte B, a parte final do versículo. O Senhor está dizendo para o povo de Israel, e lá Ele diz assim: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Êxodo 34, versículo 20. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Vou ler de novo. Êxodo 34, 20, só a parte final do versículo. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Por que Deus está dizendo isso? Porque Deus entende que quando nós oferecemos a Ele do que Ele tem nos dado, isso é um ato de fidelidade, um ato de gratidão, de demonstração de amor e, consequentemente, adoração. Lembra que eu comecei dizendo aqui no início que a adoração é a expressão de amor? Quem se lembra? Adoração é expressão de amor. Agora escute isso. Você pode até dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Você pode até dar alguma coisa, fazer doações, sem ter um amor genuíno no seu coração. Mas é impossível você amar e não dar.
Porque todo amor exige doação. Quantos de vocês já me ouviram falar isso? Você tem encontros de casais? Quem já me ouviu falar isso? Tem encontros de casais? Amor exige doação, amor exige entrega. A Bíblia diz, Deus amou o mundo e fez o quê? E reteu? E segurou? Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor verdadeiro exige que doamos. Quando você ama alguém, você doa seu tempo, suas energias, suas forças, suas orações, seus dinheiro também para essa pessoa. Quanto sacrifício você faz para o seu filho, sua filha? Quanto investimento financeiro você faz nos seus filhos? Por que você faz isso? Porque você os ama. Quanto investimento financeiro você faz na sua esposa? Por que você faz isso? Porque você a ama. Sim ou não? Agora, no reino de Deus é a mesma coisa. Quanto mais amamos a Deus, mais generosos nós seremos. Por isso, queridos, que ninguém é obrigado a dar nada. Por isso que ninguém é obrigado a ser dizimista. Ninguém é obrigado a ser ofertante. Ninguém é obrigado a ser um primicista. Porque só fará isso quem é generoso. E só pode ter generosidade no coração quem ama a Deus. Quem não ama o suficiente não consegue dar. Porque a doação é a expressão do meu amor a Deus. Voltando aqui a Crônicas, tudo vem de ti. E nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Nós apenas devolvemos para ti o que tu já nos deste. Agora, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com pesar, Deus ama quem dá por obrigação, Deus ama quem dá porque o pastor está pedindo, está se sentindo pressionado, está coagido. Deus ama quem dá assim? Não, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então nunca se sinta forçado a dar, pelo menos aqui nessa igreja, nunca se sinta forçado a dar nada. Nem seu dízimo, nem sua oferta, nem sua primícia, nada. Só dê se você tiver o coração generoso, cheio de amor a Deus. Porque se você dá, por qualquer outro motivo, você não vai ter recompensa nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas se você der com alegria, se você der com amor, se você der com o coração cheio de generosidade, como um ato de gratidão a Deus, como um ato de adoração a Deus, entendendo que tudo vem das mãos dele, que ele já tem te abençoado demais, do que ele tem te abençoado, você quer ser generoso e grato e devolver um pouco do que ele tem te dado para abençoar o reino de Deus. Se você faz isso em amor, você pode ter certeza que a recompensa virá no tempo do Senhor. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Então nessa igreja você não é obrigado a dar nada, queridos. Nunca se sinta constrangido a fazer isso. Só faça isso se você realmente deseja de todo o coração expressar o seu amor a Deus, através das suas sementes, seus dízimos, primícias, ofertas, enfim. Porque quando você faz isso, você não se sente lesado. De vez em quando eu vejo algumas pessoas dizendo que vai processar uma igreja porque entregou não sei quanto de dízimo durante tanto tempo, né? Durante tanto tempo deu aquele dízimo à igreja e se sentiu lesado. Como é que pode um negócio desse? Imagine aí, você que tem aqui 10 anos congregando comigo, 20 anos, 20 não, né? 18 anos congregando comigo. Deus te livre e guarde essa loucura. Vou sair da igreja, me aborreci, e agora eu quero que a igreja me devolva tudo que eu dei durante 18 anos, durante 10 anos. Como você não deu para Deus? Como você não deu para Deus? Porque se você está dando para o homem, você está perdendo seu tempo. Porque o homem não tem nada para te dar. O homem apenas recebe, aqui na terra administra, como diz a Bíblia. Aqui na terra quem recebe é homens mortais, mas lá no céu é aquele que se testifica que vive para sempre. Aqui na terra quem recebe, quem administra, são homens mortais, mas lá no céu é aquele que testifica que vive para sempre. Então quando você entrega a sua semente, você está entregando para Deus como um ato de adoração a Ele, querido. Se você não tem liberdade para fazer isso, se você não deseja fazer isso, não faça. Não precisa fazer. Não se sinta constrangido, obrigado a fazer isso. Só faça o seu coração mover em Deus,
Só faça se o seu coração for cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Se você for desapegado, se você entender que não vai te faltar, que é uma honra, que você está adorando a Deus com esse ato, está semeando no reino de Deus, que você se alegra em fazer isso, aí faz. Se não, não faça. Porque se você fizer do contrário, você não vai ter recompensa absolutamente nenhuma. Nenhuma recompensa. Jesus chega a dizer que quando você faz algo apenas para ser visto pelos homens, a sua recompensa é apenas essa, ser visto pelos homens. Se você fizer qualquer coisa apenas para ser visto pelos homens, a sua única recompensa será ser visto pelos homens, somente essa. Jesus disse, você já recebeu a sua recompensa. Então, quando eu oferto para Deus do que Ele me deu, de todo o meu coração, com amor, com gratidão, eu estou em um ato de adoração. Diga amém se você está entendendo. Eu estou em um ato de adoração. Como é que eu posso adorar a Deus junto com os irmãos? Compartilhando a ceia do Senhor juntos. 1 Coríntios 11, 25 diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Faço isso sempre que tomarem do cálice em memória de mim. Quando nós celebramos a ceia do Senhor juntos, como igreja, nós renovamos a nossa comunhão com Deus e renovamos a nossa comunhão uns com os outros. Isso é um ato de adoração. Por último, para aqueles que ainda não são batizados, quando eu sou batizado para declarar publicamente a minha fé em meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso também é um ato de adoração. Eu estou declarando publicamente, com meu batismo, que eu tenho aliança e um compromisso com o Senhor Jesus. Isso é um ato de adoração. Romanos 6,3 diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Quando você se batiza, você dá testemunho de que você morreu para o mundo, foi sepultado para o mundo, e foi ressuscitado para a glória de Deus, e vive para a glória de Deus. Não demore de se batizar, se você não é batizado ainda, se batize logo. Se você já creu no Senhor Jesus Cristo, não tem por que demorar de se batizar. Quem mais demorou na Bíblia para se batizar foi o apóstolo Paulo, apenas 3 dias. Todas as outras pessoas na Bíblia, pode conferir lá, vou te dar o texto agora. Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 16. Todas as pessoas que creram em Jesus Cristo se batizaram imediatamente após crerem em Jesus. O que mais demorou para se batizar foi o apóstolo Paulo, que demorou 3 dias. Então não tem motivo, não tem razão bíblica para você ficar adiando o seu batismo. O batismo é um testemunho público de que você tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, portanto é um ato de adoração. Colossenses 2,12 diz assim, vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Você foi sepultado com Ele no batismo e com Ele foi ressuscitado mediante a fé pelo poder de Deus. Batismo representa morte, sepultamento para o velho homem, do velho homem para o pecado, para o mundo, e ressurreição de uma nova vida. Gálatas 3,27, o que acontece quando eu sou batizado? Todos os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Todos os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Quando você se batiza, você é revestido de Cristo. É isso que acontece. E a gente conclui dizendo o seguinte, Efésios 2:22. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito Santo. Vocês estão sendo juntamente edificados, não separadamente, mas juntamente edificados, juntos, como pedras vivas, para se tornarem morada de Deus em Espírito. Deus habita em nós individualmente, mas Deus habita na igreja, Deus habita no povo de Deus, no corpo de Cristo. Amém? Então é por isso que nós precisamos, como igreja, celebrar o Senhor juntos, congregarmos, adorarmos juntos ao nosso Deus.